Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e mais uma vez tendo a grata satisfação de receber o pastor Geraldo Cruz. Prazer tê-lo conosco, pastor. Pastor Geraldo é mestre em Teologia Sistemática, professor da Faculdade Batista de Minas Gerais, professor nas áreas de Teologia e Direito, também coordena os cursos de pós-graduação da faculdade e é o diretor do Recanto Labri. Pastor Geraldo, nós falamos hoje sobre a questão do relacionamento afetivo e sabemos que o relativismo ético tem sido a causa de muitas mudanças significativas no que tange ao conceito dos relacionamentos e até mesmo na estruturação da família. Eu lhe pergunto, como pode uma igreja transitar neste ambiente de tanto relativismo ético? Pois as verdades em que cremos, nós as temos como universais e absolutas, enquanto que o ambiente em que vivemos diz o contrário. Como lidar com essa situação? Pastor Jackson, o relativismo, na verdade, teologicamente, biblicamente observando, ele existe desde que o pecado entrou no mundo. Ele entrou por causa do relativismo. Quando da tentação, a serpente relativizou o que Deus tinha falado. Então o relativismo, embora a sua expressão seja um acentuado grau de relativismo, mas o relativismo estava na origem do pecado. Relativismo, portanto, é não absolutizar aquilo que Deus diz que é. Vivemos sim um relativismo estratosférico, né? Isso a partir desde o século XVIII, quando a Revolução Francesa descentralizou a igreja, a fé cristã, e disse que todo aquele passado era a era das trevas, e centralizou a razão racional, a fé foi posta de lado. Então, desde então, a igreja vive esse desafio. Uns grupos vão para o extremo e se afastam da vida social. Foi o que nós tivemos no século XIX através dos avivamentos. Os avivamentos aconteceram em fazendas, sítios. A igreja não dialogava com a modernidade. Ou nós poderíamos, e como a história registra, a igreja se envolveu com a modernidade a tal ponto que ela aderiu pressupostos da modernidade, o deísmo, por exemplo. Então nós tivemos dois exemplos, inclusive o Vaticano I, a Igreja Católica se posicionou na mesma posição dos avivalistas protestantes, se afastando da discussão moderna. Então nós temos os extremos, ou não dialogo, ou dialogo assumindo pressupostos. Então eu percebo que o desafio da igreja é o desafio que o apóstolo Paulo nos coloca. Termos razão da nossa fé e capacidade de dar essa razão da nossa fé. Ou seja, a fé tem que dialogar com a modernidade, mas diálogo pressupõe maturidade de identidade. Então, para a igreja dialogar com a modernidade, ela precisa ter maturidade da sua fé. Nesse caso, então, como a Primeira Batista é uma igreja quase centenária, como que uma igreja pode transitar nesse ambiente? Uma vez, como você disse, algumas têm diluído a mensagem, outras partem para o confronto e de forma muito agressiva atacam aqueles que pensam de maneira diferente. Então, como uma igreja pode se posicionar? E nós, enquanto igreja centenária, estamos preocupados com essa questão. Não queremos diluir a mensagem, mas também não queremos assumir uma posição de isolamento. Como lidar com essa situação? Jesus nos deu uma fórmula muito interessante, pastor. Quando ele orou a oração sacerdotal de João 17, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós percebemos que a oração de Jesus foca a permanência da igreja no sistema. Mas como viver nesse sistema sem dele participar? Então o desafio que eu percebo da igreja é que a igreja precisa saber fazer a leitura dos tempos, a leitura da sua época. Quais são os pressupostos dessa época? O pressuposto dessa época é um pressuposto hedonista, em que valoriza o prazer pelo prazer, o individualismo. Então o ser humano, ele é a medida desse prazer e a ética desse prazer. Então nós estamos numa sociedade competitiva e não cooperativa. Então a igreja precisa entender o seu tempo, mas também um outro grande desafio da igreja é entender os seus valores, as raízes, a origem,
a causa dos seus valores. Então, aí o desafio da igreja é ter um alicerce teológico, um alicerce bíblico, existencial. Então, a igreja, aí reverberando aí Wesley, a gente precisa ter um jornal numa mão e as escrituras na outra. É bem atual para a gente discutir essa questão. A igreja precisa entender o que realmente a escritura diz e entender a realidade. Tendo essa compreensão, a igreja não se eximir de transitar na sociedade. Ela precisa, porque se ela não transitar, pastor, ela não vai fazer o trabalho de salgar a terra, de iluminar a terra, a sociedade. Então nós precisamos, sim, ter essa infraestrutura cristã que nos permita transitar no mundo, não participando do mundo dos seus pressupostos, mas participando da vida social ativamente, como profissionais, como pais, como professores, enfim, estarmos na sociedade, mas não exatamente participando dos valores dessa sociedade. Isso é muito interessante. Rick Warren diz que a igreja tem 3 alternativas, né? Uma é se isolar, outra é absorver como esponja e outra é se infiltrar, né, na sociedade. E é interessante que quando nós pensamos em termos da igreja primitiva, ela assumiu a postura de infiltrar na sociedade, né, e ela conseguiu, de alguma forma, implodir alguns valores dominantes naquele contexto. Então, o caminho é mais ou menos esse. O caminho é mais ou menos esse. A igreja, você citou a igreja primitiva, ela tinha problemas sociais muito grandes. A igreja não se furtou de participar desses problemas, cuidando das viúvas, dos órfãos, ela participava da vida social. Mas a igreja também, ela foi perseguida porque manteve os seus valores. Ok, pastor Geraldo, é tremendamente significativo considerar essas questões, chamar as igrejas de um modo geral, né? E a primeira, como uma igreja quase centenária, ela tem um papel importante nesse momento de também chamar as outras igrejas a uma reflexão, não se isolar, não assimilar, mas se infiltrar e fazer a diferença, né? Então esse é o caminho que, pela graça de Deus, nós queremos percorrer e junto com as nossas co-irmãs, trilhar, né? Muito obrigado pela sua participação. Um grande e belo desafio. Vamos encarar juntos, né? Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência. Deus abençoe ricamente a sua vida e esperamos você no próximo programa.